A pergunta é: por que o Natal é triste? Sabemos que o Natal foi inventado, porém, o Natal está relacionado à crença de que Jesus veio ao mundo para trazer salvação e redenção à humanidade, certo? Mas será que essa narrativa condiz com a realidade do contexto bíblico? Será que essa escritura expressa a verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A mesma Bíblia, que afirmou isso, vai provar que essa escritura é mentira no seu próprio contexto. Veja. A mentira que Deus amou o mundo começa aqui. Vamos ler a profecia dada pelo Deus israelita cristão a Jeremias, predizendo que o rei Herodes derramaria o sangue de milhares de meninos inocentes. Leia. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Jeremias 31:15. Agora, vamos ler como essa profecia supostamente cumpriu. Veja, Deus só revela a José e despreza os outros cristãos. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Mateus 2:12. Observe que o Deus que amou o mundo está preparando o caminho para salvar somente o Filho dele, e deixar milhares de meninos inocentes de 12 anos para baixo morrer, 2 anos após Jesus ter supostamente nascido no dia 25 de dezembro, ou entre março e abril. Acompanhe a leitura. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Mateus 2:12, 13 e 14. Na sequência da nossa leitura, veja que o Deus que amou o mundo não teve misericórdia dos outros meninos de 2 anos para baixo, e os deixou morrer, salvando somente seu suposto filho Jesus. Não consigo ver amor nessa história, só vejo um Deus falso e covarde. Leia comigo. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus 2:16. O mais triste nessa história com E, é entender como os magos ilusionistas de altares e púlpitos conseguem iludir as pessoas ao ponto de deixá-las cegas para não enxergar que o suposto Deus que amou o mundo ainda profetizou que milhares de crianças inocentes morreriam e só Jesus seria salvo. Leia comigo a profecia do genocídio abençoado. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, em Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus 2:17 e 18. Veja que, com toda essa covardia do Deus dos cristãos, na escritura a seguir, ele nem lembra das crianças inocentes que morreram, e tem a cara de pau em afirmar que os que procuravam matar seu filho já haviam morrido, dando a entender que inclusive os meninos inocentes também procuravam matar seu filho. Leia comigo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mateus 2:19 e 21. Agora que a Bíblia provou que o Deus israelita cristão profetizou, ou seja, determinou, que o rei Herodes derramasse o sangue de inocentes, vamos ler uma escritura que contradiz essa suposta profecia desse tal profeta Jeremias. Leia. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6,
versículos 16 e 17. Vamos ler de novo? Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, versículos 16 e 17. Pergunto: se esse Deus não muda, nem varia, e em sua essência, odeia quem derrama sangue inocente, como ele mesmo profetizou um ato que ele odeia, o derramar sangue de inocentes, para salvar o Salvador, que supostamente veio para salvar. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 6 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não folga com a injustiça. Pergunto: por que Jesus, o Deus de amor, buscou seus interesses, e não os dos meninos e de seus pais, e ainda profetizou, e folgou com a injustiça praticada por Herodes, aos meninos inocentes? Filipenses 2, versículos 3 a 8 dizem: nada façais por contenda ou por vanglória, nada por ambição egoísta nem por vaidade. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se fez servo e se humilhou, mostrando o exemplo supremo de colocar os outros acima de si. Pergunto: por que Jesus não deu exemplo supremo, foi egoísta, colocou a vida dele em primeiro lugar, entregou os meninos à morte, e ainda tem coragem de cobrar de seus súditos, que não façam o que ele fez? Agora, veja outra escritura, onde o Deus que profetizou derramar sangue de milhares de meninos inocentes, e que odeia o derramar sangue de inocentes, mostrando sua natureza hipócrita, dizendo para deixar os meninos ir a ele, e que o reino dele é dos meninos. Leia. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, versículos 13 e 14. Pergunto: pode um personagem tão contraditório desse ser considerado como um ser santo, poderoso e cheio de amor infinito, por inocentes? Aí está, mais uma mentira explícita na Bíblia que é ocultada pelos mágicos ilusionistas e enganadores de altares e púlpitos, que induzem você a acreditar que esse Deus nasceu no dia 25 de dezembro ou entre março e abril, mas que na verdade não amou o mundo de tal maneira como a falsa Bíblia diz, pois, que deixou milhares de crianças morrer, sem se lembrar deles. Natal triste, né? Já pensou que lembrança e comemorações do Natal tiveram os familiares daqueles meninos inocentes nos anos posteriores, e que tiveram seus filhos mortos sem ser avisados pelo Deus covarde da Bíblia, que não os amou e os entregou à morte, salvando somente o filho dele? Como podem os cristãos, mesmo sabendo dessa barbárie, ainda festejar e comer em memória desse Deus falso e covarde? Se fosse você, um dos pais daqueles meninos inocentes, você ainda receberia Feliz Natal e comemoraria essa data todos os anos sem lembrar que seu ou seus filhos morreram sem misericórdia desse Deus covarde? Se você o adora em cultos e missas, se alegre e come em memória desse Deus nessa data, e não se lembra daqueles pais e mães que perderam seus filhos inocentes naquele genocídio, sem que o Deus do Natal se manifestasse em livrá-los, você está agindo semelhante ao seu Deus, que esqueceu deles e os entregou à morte sem que tivessem alguma culpa. Natal triste, né? Viu a mentira por trás desse Deus e seu suposto nascimento inventado pelo Vaticano? Acorda, amigo cristão, você está sendo enganado pelos magos ilusionistas enganadores de altares e púlpitos. Caia fora dessas arapucas da mentira.